A gente está de volta com o caso Lázaro Barbosa, o criminoso violento que apavorou moradores do Centro-Oeste e que foi morto no confronto com a polícia na última segunda-feira, depois de mais de 20 dias de perseguição. Lázaro pode não ter agido sozinho. É o que indicam as investigações que também apuram o envolvimento dele com empresários, fazendeiros e políticos da região. Águas Lindas de Goiás. Aqui, Lázaro Barbosa, de 32 anos, viveu os últimos momentos antes do confronto que terminou com sua morte. Os repórteres Mohamed Saig e Lúcio Alves reconstituíram o cerco final ao homem que durante 20 dias foi o criminoso mais procurado do país. Aí ele falou, se entrar eu atiro na cabeça. O que foi descoberto a partir do celular e da carta que Lázaro carregava com ele. E ainda, uma entrevista com a ex-mulher dele, Luana Cristina, suspeita de ajudar o criminoso na fuga. Nunca me passou pela cabeça que ele seria esse maníaco que ele foi. Nunca. Segunda-feira, 28 de junho. Lázaro Barbosa é trazido nessa viatura para Cocalzinho de Goiás, gravemente ferido depois de trocar tiros com a polícia. Os policiais comemoram o fim da caçada ao homem que apavorou cidades do Centro-Oeste, acusado de assassinatos, sequestros e estupros. Nós queríamos a rendição dele. As buscas mobilizaram 270 policiais e agentes de forças e órgãos de Goiás, do Distrito Federal e do Governo Federal. O Fantástico mostra agora em detalhes o que aconteceu horas antes da morte de Lázaro. Nós tínhamos saído lá do nosso posto de comando, já tínhamos em mente fazer uma diligência ali na região, onde mora a dona Isabel, né, que é a ex-sogra do Lázaro. Eram quase 11 da noite do último domingo. O bairro fica na periferia de Águas Lindas de Goiás. Depois que vocês desembarcaram, quais foram os primeiros procedimentos aqui na região? Próprios populares avistaram o Lázaro um pouco mais abaixo e deram esse alerta para os nossos policiais. E aí começou uma perseguição a pé? Assim que ele percebeu a aproximação, ele correu e se embrenhou no mato, que é logo após a esquina ali. Vamos lá para o senhor mostrar para a gente? Vamos lá. Nós estamos aqui a 19 quilômetros do QG. Do QG. O QG era o quartel-general da operação, onde os policiais analisavam pistas e traçavam as estratégias para tentar capturar Lázaro. As equipes usavam drones com sensores de movimento e câmeras especiais. E aí a perseguição, ela então começou nessa área mais fechada? Isso. Chegando aqui, nesse momento nós já contamos com o apoio de uma equipe da Polícia Militar. Ele estava naquele local quando correu, né, e tomou essa direção. Aí a gente falou para ele se entregar, aí ele só falou, se entrar eu atiro na cabeça. E nesse momento vocês não viam mais ele? Não via. A gente não tinha visão dele aqui dentro. Enquanto isso ele estava a uns 50, 70 metros da gente, a mata abaixo. Só que como o mato é muito denso, a gente não conseguia visualizar. O local do confronto de Lázaro com a polícia fica a pouco mais de 2 quilômetros da casa da ex-sogra dele, onde a ex-mulher Luana passava uns dias. Qual foi o sentimento que tomou conta de vocês naquele momento? A sensação de que havia chegado a hora. Cada vez mais fazer um cerco preciso para evitar que ele saísse e, chegando ao amanhecer, realizar a prisão. Entre 7h30 e 8 horas da manhã, houve uma intensa troca de tiros entre Lázaro e os policiais. Lázaro foi atingido 39 vezes. Chegou a ser socorrido no hospital e logo depois morreu. Que ele portava 2 armas de fogo, em que ele descarregou uma destas armas, que era uma pistola. Todas as munições que estavam no carregador foram usadas para atingir os nossos policiais. Para a polícia, Lázaro Barbosa não agiu sozinho. Ele fazia parte de uma organização criminosa. Nessa organização criminosa, nós já levantamos pessoas importantes que participam dela. Nós temos empresários, nós temos fazendeiros, nós temos políticos. Um dos suspeitos é o fazendeiro Elmi Caetano, que, de acordo com as investigações, escondeu Lázaro em uma de suas propriedades. Elmi e o caseiro foram presos. O caseiro foi solto e colabora com as investigações. Ele disse que Lázaro dormiu 5 noites na fazenda
e fazia as refeições com autorização de Elmi. Mas falava gritando mesmo, brincando. A comida tá pronta. A polícia encontrou uma mensagem de voz no celular do fazendeiro que comprova que Lázaro usava a fazenda dele como esconderijo. Ele tá dormindo lá naquele barraco onde a mãe dele morava. Elmi Caetano tinha sido patrão de Eva Maria de Souza, mãe de Lázaro. Para a polícia, Elmi pode ser o mandante de uma chacina cometida por Lázaro na Ceilândia, no Distrito Federal. O fazendeiro Cláudio Vidal e os 2 filhos, Gustavo e Carlos Eduardo, foram assassinados com tiros e facadas nas terras da família, no dia 9 de junho. A mulher de Cláudio, a empresária Cleonice Marques de Andrade, foi feita refém e levada para um córrego, onde foi estuprada por Lázaro e encontrada morta no dia 12 de junho. Considerando que havia um laço anterior, que o Lázaro já era conhecido do proprietário, e que na entrevista o proprietário fala que realmente aquela família devia um dinheiro a ele, nós não descartamos a hipótese de que ele tenha realmente usado o Lázaro para cobrar a dívida e, em não recebendo, matar aquelas pessoas. Entrevista, no jargão da polícia, é uma conversa inicial, que nesse caso a delegada teve com o fazendeiro Elmi Caetano. Por isso, Lázaro teria conseguido abrigo para se esconder na casa, na propriedade desse fazendeiro. Exatamente. O abrigo na casa do fazendeiro vai além dele estar solidarizando com aquela pessoa por ele conhecê-la. Na verdade, é um vínculo muito mais anterior. A gente acha, sim, que Lázaro foi pago para fazer esse crime, como os demais crimes que cometeu naquela região. A polícia também investiga se Ellen Vieira, viúva de Lázaro, e a ex-mulher dele, Luana Cristina, teriam ajudado o criminoso. Estão me acusando por uma coisa que eu não cometi. Estão me acusando por esconder ele aqui, sendo que ele nem sequer aqui dentro de casa ele entrou. Mas a polícia diz que Lázaro usou a casa da ex-sogra como um dos esconderijos durante a fuga. Luana foi casada com Lázaro por 4 anos e teve um filho com ele. Ela conta que o ex-marido a procurou na noite de domingo, 27 de junho, e deixou R$300 para as despesas da criança. Ele chegou aqui umas 7h30 e depois saiu. Horas depois, ele voltou pedindo meu celular emprestado. Mesmo sabendo que Lázaro era um criminoso procurado, ela não avisou a polícia. Foi o telefone de Luana que Lázaro usou para se comunicar com Ellen Vieira, mãe de sua filha mais nova, de 2 anos. Lázaro e Ellen passaram a madrugada trocando mensagens durante a perseguição final. A polícia suspeita que Ellen tentava ajudar Lázaro a escapar do cerco mais uma vez. Ela apagou a troca de mensagens, mas restou uma, enviada por Ellen às 5h44 da manhã. Ainda bem. Depois, por volta de 7 da manhã, Lázaro tentou ligar 5 vezes para a esposa no intervalo de 15 minutos. Logo em seguida, foi morto em confronto com a polícia. Quem estaria fornecendo o dinheiro a Lázaro durante a fuga é outra pergunta que as investigações pretendem esclarecer. Com ele foram encontrados R$4.400. Essas pessoas atuaram com esse dinheiro, ofertando esse dinheiro, até para tirá-lo realmente daqui, para que ele saísse daqui e continuasse foragido da justiça, perpetrando crimes em outras localidades a mando desse grupo. Segundo a polícia, era com essa ajuda que Lázaro se alimentava, se deslocava e comprava munições. No bolso do casaco, Lázaro carregava uma carta, a qual o Fantástico teve acesso com exclusividade. Nela, Lázaro contava a um colega detalhes de um serviço que deu errado. Abre aspas. O cara estava armado e antes de eu conseguir enquadrar a vítima, ainda conseguiu avisar uma pessoa, que quando eu vi já foi só os tiros. Fecha aspas. A polícia suspeita que Lázaro estaria se referindo à chacina da família Vidal, na Ceilândia. Lázaro também pediu ajuda para carregar suas 2 armas. Ele diz, estou zerado de munição. Para pegar para mim, eu vou te adiantar R$500. A polícia segue nas investigações. O resultado do DNA de Lázaro vai ser comparado com os DNAs obtidos nos mais de 30 crimes pelos quais ele é acusado. Entre eles, 7 assassinatos e 2 estupros. Os registros de invasões a propriedades, assaltos e roubos de carros naquela região em junho também serão analisados, para verificar se foram mesmo praticados por Lázaro. E providências ainda continuam, de parte investigativa, de conclusão dos inquéritos,
mas uma sensação muito prazerosa de que realmente ter localizado, pelo menos a gente tem a certeza de que ele não está causando pânico, terror a essas famílias de bem que aqui moram e estavam todas amedrontadas, abandonando suas casas. Essa segurança toda essa sociedade hoje tem. A defesa de Elmi Caetano rechaçou a suspeita de que o fazendeiro seja o mandante da chacina da Ceilândia. O advogado Ilvan Barbosa disse ao repórter Mohamed Saig, em tom de ameaça, que no Brasil não existe prisão perpétua e que o fazendeiro sairia da cadeia. Perguntado se estava fazendo uma ameaça, o advogado Ilvan Barbosa disse que se tratava de um aviso. O Fantástico repudia a tentativa de intimidação contra o jornalista no cumprimento de seu dever. Nós não conseguimos contato com a defesa da viúva de Lázaro Barbosa, Ellen Vieira.